Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. CPI que analisa impeachment de Marcelo Crivella quer anular contratos da Prefeitura com agências de publicidade que motivaram a abertura do processo de afastamento do prefeito do Rio. Entende-se que a Prefeitura não cumpriu um dos requisitos principais, que foi ter feito a planilha de custos para avaliar a questão dos equilíbrios. Claro que tem que ser cancelado, Se tiver mácula no processo, tem que ser sanado. O governo federal estuda a elaboração de projetos sobre hipoteca reversa. E uma comissão especial da Câmara do Rio se reúne para discutir convênio da Prefeitura com a Polícia Militar. Temos que dar conta à sociedade para onde foi esse recurso e o que está sendo feito para que realmente o projeto funcione, ou se o projeto não funcionar, que se dê o encerramento da participação do município no projeto. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição falando sobre os trabalhos da comissão processante da Câmara do Rio, que entram na reta final. Com base em 2 depoimentos nesta segunda-feira, os vereadores afirmaram que podem anular a renovação de contratos da Prefeitura com agências de publicidade que motivaram a abertura do processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. O prefeito do Rio deve ser o próximo a prestar depoimento na quarta-feira. A sessão começou com o depoimento de Fernando Meira, ex-subsecretário de Projetos Estratégicos da Prefeitura. Ele foi ouvido como informante por ocupar cargo comissionado. Os vereadores da comissão processante, que investiga a infração político-administrativa de Marcelo Crivella, queriam saber por que Fernando deu parecer favorável à prorrogação do contrato de publicidade no mobiliário urbano, mesmo estando de férias. Ele disse que, apesar de ter um substituto, costuma trabalhar durante este período. Fernando Meira disse que o contrato foi encaminhado à Subsecretaria de Projetos Estratégicos por causa de um decreto equivocado. Segundo ele, não é atribuição desta pasta fazer cálculos e decidir se haverá prorrogação ou não. Cumprindo o decreto, ele apenas assinou e encaminhou o documento à Procuradoria-Geral do município. O ex-subsecretário disse que observou que não constavam nos autos planilhas de custos. Mesmo assim, entendeu que a extensão era vantajosa para a Prefeitura, pois iria garantir o reequilíbrio financeiro. Em seguida, os vereadores ouviram o depoimento de Cristiana Mariani, ex-subprocuradora-geral. Como já está aposentada, ela depôs como testemunha. Cristiana disse que só analisou o processo da Adshel. No seu parecer, alertou para uma análise feita pelo STJ que se mostrou contrário à prorrogação e ressaltou que as informações estavam incompletas. De acordo com a ex-subprocuradora, os cálculos devem ser feitos pela Secretaria de Fazenda. Como foi falado pela própria procuradora, deveriam sim, a Prefeitura, ela foi taxativa, que a Prefeitura deveria ter feito essas contas. O parecer da procuradora, eu acredito que é o mais conclusivo, o parecer é completo, são 20 laudas. O parecer, em alguns momentos, ela faz algumas ressalvas, em outros momentos ela é taxativa, quando ela diz que deve se observar, deve se fazer. Então, com certeza, entende-se que a Prefeitura não cumpriu um dos requisitos principais, que foi ter feito a planilha de custos
para avaliar a questão do desequilíbrio. Baseada no depoimento de Cristiana, a comissão vai decidir se o contrato deve ser invalidado. Vamos fazer um encaminhamento à prefeitura, né, dentro do que nós analisamos até o determinado momento, para que seja assustado esse contrato, né, dentro do que a gente já analisou das declarações inconsistentes, né, de falta de responsabilidade. Nós encaminharemos já dentro do que nós entendemos até o determinado momento para a assustação do contrato. Nem sendo comprovado no relatório a ilegalidade do processo, claro que tem que ser cancelado. Né? Se tiver mácula no processo, tem que ser sanado. O próximo convocado pela comissão de impeachment é justamente o prefeito Marcelo Crivella. O depoimento dele está previsto para quarta-feira. O advogado de defesa não confirmou a presença do prefeito. Leis e propostas em tramitação na Câmara do Rio combatem a obesidade infantil. CPI do Atualiza Rio tem a primeira reunião. Representantes da Prefeitura e do Tribunal de Contas do município depõem na CPI da linha amarela. E CPI das enchentes ouve técnicos da Subsecretaria de Defesa Civil. Confira agora as atividades do Legislativo Carioca previstas para esta semana. Terça-feira, dia 4 de junho, presidida pelo vereador professor Célio Luparelli, a Frente Parlamentar de Análise e Aprimoramento das Políticas Públicas Desportivas Municipais e seu papel no processo de inclusão e promoção social dos cariocas se reúne na Sala das Comissões às 9h30 da manhã. A Comissão de Cultura realiza audiência pública com o tema Memorial às Vítimas do Holocausto, no plenário às 10 da manhã. Ainda no dia 4, o vereador Leonel Brizola realiza sessão solene em homenagem ao aniversário de Condedini, o Conselho Municipal de Defesa dos Negros. O evento vai acontecer no auditório às 6h30 da noite. Já no dia 5, a CPI que apura a denúncia de suposto favorecimento nos leilões dos camarotes da Prefeitura na Passarela do Samba, no Carnaval de 2019, e prejuízos decorrentes aos cofres públicos, realiza reunião à 1h da tarde na Sala das Comissões. Essa mesma CPI também se reúne no dia 6 de junho, porém a sessão vai acontecer às 10 da manhã. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem a finalidade de apurar as circunstâncias, os fatos e as consequências sociais, ambientais e econômicas causadas pelos temporais que atingiram a cidade do Rio de Janeiro em fevereiro de 2019, convidou o presidente da Conlub para prestar depoimento. A sessão vai acontecer no dia 6 de junho, à 1h da tarde. Ainda no dia 6, a Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores Precarizados da Saúde Municipal do Rio de Janeiro se reúne às 6h30 da noite no auditório da Câmara Municipal. No dia 7 de junho, a Comissão Especial de Moradia se reúne a partir das 2h da tarde no auditório. Durante toda a semana, a exposição Espécies de Anjos vai estar em cartaz no saguão da Câmara Municipal. A fotógrafa Faime Ganime apresenta 70 fotografias de animais. A mostra fica até o dia 7 de junho. O horário de visitação é de segunda a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita. E você vai ver no próximo bloco. Testemunhas prestam depoimento na comissão que analisa contrato da Prefeitura com a PM. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 2h da tarde. O governo federal estuda a elaboração de um projeto que cria uma espécie de hipoteca reversa. Uma proposta parecida está incluída em um projeto de lei em tramitação no Senado. Para saber mais sobre o conceito de hipoteca reversa, o jornalista Sérgio Costa conversou com Theo Abreu, diretor do Instituto de Direito Imobiliário. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Theo Abreu. Eu gostaria de começar essa entrevista perguntando sobre o conceito de hipoteca reversa. É um prazer estar aqui contigo, obrigado pelo convite. A ideia da hipoteca reversa é que você possa alienar o seu imóvel, receber uma renda, seja de uma vez só, seja ela em parcelas, e com a sua morte ou com a sua mudança, esse imóvel se reverteria em favor do banco que foi quem te emprestou aquele recurso que você usou para viver melhor, para ter um conforto maior no seu final da vida, né? Qual é a ideia inicial da hipoteca reversa? O público a que ela se destina são as pessoas de mais idade, normalmente a partir dos 60 anos, que tenham um imóvel e que tenham caído de qualidade de vida porque já não estão mais na fase produtiva, né? Então a gente tem
o problema da Previdência. Normalmente as pessoas estão aposentadas, a renda não é mais suficiente para prover um final de vida com qualidade. Então, uma alternativa a vender o imóvel e ter que se mudar é você fazer a hipoteca reversa. Você dá o imóvel em garantia ao banco, recebe uma renda que pereniza você dentro do seu ativo, do seu imóvel, você continua morando lá, né? As pessoas gostam de estar onde foram criadas ou onde estão morando, não precisam se mudar, e tem uma renda para ter um final de vida mais tranquilo. Como que é feito esse cálculo na prática? Isso é um cálculo autorial, uma conta difícil de fazer, né? Vai caber ao banco fazer essa conta. Provavelmente ele vai pegar a idade da pessoa, a expectativa de vida dela, né? Então, uma pessoa de 60 anos tende a viver mais 5, mais 10, mais 20, né? E trazer esse valor de quanto vale o imóvel contra, né, o tempo que ela vai ficar morando. Não é uma conta simples de fazer, não. Essa é uma conta difícil. Provavelmente vão precisar do auxílio dos computadores aí para saber quanto vai valer o imóvel ao término daquele prazo que se espera que a pessoa viva. E esse valor, ele pode ser inteiro ou pode ser em parcelas? Isso é uma opção tende a ser uma opção do devedor, de quem for tomar um empréstimo, se ele prefere receber de uma vez só e fazer a gestão daquele dinheiro, ou se ele vai recebendo mensalmente ao longo do período, né? E como é que fica no caso dos herdeiros? Isso é uma conta que deve ser feita por quem quiser tomar o empréstimo. Ele está diminuindo o patrimônio que ele vai deixar aos seus herdeiros, inevitavelmente. Ele está abrindo mão de deixar uma herança em prol de usufruir em vida daquele bem que ele adquiriu no período produtivo, né? Mas ainda tem a chance do herdeiro comprar novamente esse imóvel, é isso? Em tese, né, é provável e o banco tende a preferir dinheiro do que o imóvel. Os bancos não são bancos imobiliários, em regra geral. Então, a tendência, sim, é que haja a possibilidade do herdeiro quitar a dívida e para poder ficar com o imóvel, né? Essa é uma tendência, a gente não sabe, a lei não está posta, né? Há uma promessa do governo de vir com uma medida provisória sobre o tema. O projeto de lei que está no Senado, ele é um pouco diferente daquilo que vem sendo dito pelo governo que se pretende fazer. Então, eu acredito que o governo não vai aproveitar esse projeto de lei que está lá. Deve vir com uma legislação nova, do zero, e deve vir sim com essa possibilidade do herdeiro quitar a dívida do seu falecido pai ou mãe, enfim. Agora, essa tendência, no caso, é uma novidade, né? A gente buscou essa inspiração em que país, por exemplo? É comum a gente ver isso lá fora, né? Esse produto existe nos Estados Unidos, a nomenclatura é anglicana. Eu sou contra anglicismo, mas até porque, do nosso direito, hipoteca reversa não é um bom nome, mas ela vem dos Estados Unidos, essa nomenclatura. Mas já existe no Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália, França, Espanha, e em Portugal eles fazem um pouquinho diferente. Eles usam um mecanismo que já existe no Brasil, mas que não é um produto financeiro. Então, eu acho que a regulamentação aqui ela é interessante para transformar essa hipótese num produto financeiro que atraia os bancos para esse mercado. Então, acho que é importante regulamentar e ir bem no detalhe mesmo, como é no caso da alienação fiduciária, que é um outro produto, mas que é parecido, que a lei vá às miúças mesmo do que vai acontecer em cada hipótese, falecimento antes do previsto, valorização do imóvel maior do que a dívida, desvalorização do imóvel aquém da dívida. Enfim, é importante que a lei veja bem detalhada para que tenha atração para os bancos, né? Que os bancos tenham interesse em oferecer esse produto para o mercado em geral, né? Seria uma nova modalidade de crédito no país? Seria uma nova modalidade de crédito no país para um público muito específico. Não vai ser talvez a solução... muito vulnerável, né? Porque acaba... são duas... a gente tem esse problema. Não é a solução para todas as mazelas do Brasil, nem do mercado imobiliário, nem da Previdência. Mas pode resolver o problema de algumas pessoas. No Brasil, um país do tamanho do Brasil, que atinja 2%, 3% da população, já é muita gente, né?
Então, acho importante, acho que qualquer mecanismo, qualquer ideia, qualquer sugestão que traga liquidez e dinheiro novo para as pessoas voltem a consumir. Acaba aquecendo a economia. Indiretamente, de alguma maneira, e mesmo que seja num microcosmo, mesmo que seja numa população muito pequena. Dr. Theo Abreu, muito obrigado pelas suas informações. Voltamos com você, Ingrid. A comissão especial da Câmara do Rio, que analisa o convênio firmado entre o Poder Público e a Polícia Militar, realizou a primeira audiência nesta segunda-feira. A audiência da comissão especial teve a participação de representantes da Polícia Militar. Eles responderam às perguntas dos vereadores Major Elitusalém, Zico Bacana e Rosa Fernandes. A comissão especial, que tem o vereador Zico Bacana como relator e o vereador Dr. João Ricardo como membro, foi mediada pelo vereador Major Elitusalém, presidente da comissão. O objetivo é entender, né, o Legislativo Municipal entender o que se passa, entender o que aconteceu, se houve algum gap em algum momento, né, para que as ações e o relatório final dessa comissão, onde nós vamos abordar vários temas, desde estrutura, a remuneração no que cabe ao município, atuação das forças de segurança, se está tendo retorno, se os policiais têm proteção para atuar. Nossa comissão ela vai ter um trabalho amplo para que, no final, a gente faça um relatório embasando o Poder Executivo Municipal no sentido de dar continuidade ou não. O coronel da PM, Volney Dias, que comandou as UPPs de 2016 a 2018, contextualizou a criação das unidades, ressaltou que elas precisam ser remodeladas e comentou sobre os trabalhos da Polícia Militar. As UPPs, por que elas fogem a esse projeto inicial? Porque as UPPs, assim a grosso modo dizendo, elas foram tiradas da corporação. E, num dado momento, também vou pedir novamente aqui ao Coronel Ibis que me ajude, ela vinha sendo gerenciada, né, o projeto vinha sendo gerenciado diretamente pela Secretaria de Segurança, pelo próprio secretário, do equivocado. Durante a audiência, o Major Elitusalém, presidente da comissão, também citou que nos últimos 10 anos o Poder Executivo investiu R$1 bilhão nas UPPs. Ele também apresentou alguns dados importantes. 2013 e 2014 se inaugura várias UPPs sem se preocupar com a estrutura, sem se preocupar com a resposta dos mortos que já vinham acontecendo. A primeira morte foi em 2010, 2011 passa sem morte nenhuma, 2012 você tem uma nova morte, 2013 você tem 2 e 2014 você tem 7. Ou seja, não houve a preocupação com a resposta. O coronel da reserva da Polícia Militar, Ibis Pereira, disse que em 2019, quando esteve no projeto por 2 meses, não teve nenhum manual para treinar os policiais e falou sobre a falta de políticas públicas para a segurança. Agora, se alguém pergunta a minha opinião sobre a política pública, eu tenho a obrigação de explicitá-la. Porque não é pelo fato de eu estar hoje na inatividade que eu deixei de ter responsabilidade sobre a Polícia Militar e sobre os policiais militares. E me revolta profundamente ver policiais matando, morrendo, sendo presos, amputados, cadeirantes, pela absoluta incoerência, para dizer o mínimo, daquilo que a gente chama de política pública. A comissão ainda vai ouvir outros depoimentos. A previsão é que a comissão encerre os trabalhos em 90 dias, mas este prazo poderá ser prorrogado. Foram depoimentos esclarecedores, nós abordamos o projeto, a origem do projeto, né? Só que nós sentimos a ausência de algumas autoridades que foram oficiadas, principalmente da Polícia Militar. Nós precisamos e fazemos um apelo ao secretário de Polícia Militar, Coronel Rogério Figueiredo, que atenda o nosso ofício, atenda o Parlamento Municipal, enviando os representantes e todos aqueles que forem oficiados para colaborar com esse trabalho de esclarecimento à sociedade. Afinal, em 10 anos, mais de 10 anos, é mais de R$1 bilhão que foi investido nesse projeto. Então, temos que dar conta à sociedade para onde foi esse recurso e o que está sendo feito para que realmente o projeto funcione, ou se o projeto não funcionar, que se dê o encerramento da participação do município no projeto. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.